Olá, muito bom dia você que nos acompanha ao vivo aqui pelo site Notícias Agrícolas, retomando a nossa programação nesta quarta-feira, dia 2 de maio, pós-feriado aqui no Brasil, do Dia do Trabalho, e a gente já traz de volta a nossa programação no momento em que os preços da soja buscam um direcionamento melhor definido, o produtor rural também busca informações que possam trazer um melhor direcionamento para os seus negócios, para o restante da comercialização que a gente ainda tem da safra 2017-18, os negócios que começam a acontecer com a safra 2018-19, e nesse momento de incerteza e de indefinição de muitos fatores que ainda pesam sobre o mercado, a gente trouxe para conversar conosco nesta quarta-feira o consultor de mercado do Simconsult, Liones Severo, nosso parceiro aqui no Notícias Agrícolas já há muitos anos. Liones, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, Carla, bom dia a todos, é um prazer, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar com vocês. O prazer é nosso, Liones. Liones, a gente vê um momento de falta de força para os preços definirem aí um direcionamento nesse momento aqui nas cotações em Chicago. E a gente, conversando, né, Liones, eu tenho conversado com o senhor nos últimos dias, e há muitas notícias correndo no mercado, mas que não são refletidas ainda pelos preços, né? Na verdade, né, cara, Chicago está descolado, o mercado físico está descolado de Chicago, não tem mais aquela representatividade. O mercado passa por uma transformação, não sei o que vai resultar, mas alguma coisa vai acontecer. Os prêmios têm remunerado o preço que o produtor solicita, que esse é o mercado físico, né, que a precificação é o preço do produto, não é o preço dos futuros de Chicago. Então, a conveniência do produtor tem sido atendida. Hoje, o Brasil está vendendo soja entre 11,50 e 12 dólares, na equivalência de Chicago. Chicago não tem correspondido, né? Hoje são duas realidades, a realidade americana e a realidade do mundo. Soja falta, né? Teve perdas na Argentina, e temos essa expectativa do que vai acontecer daqui para frente. O certo é que, à medida que já se materializa a falta da soja que a Argentina não produziu, isso acontece quando a demanda vem buscar essa soja e já não encontra, né? Então, alguma coisa tem que acontecer. Ontem o farelo, por exemplo, que é o primeiro impacto de uma quebra de safra, principalmente na Argentina, é o farelo de soja. E ontem navios estavam deslocando a Argentina para os Estados Unidos, e o mercado de prêmio nos Estados Unidos subiu 12 dólares. E o mercado de prêmio de Chicago também subiu 10 dólares. Quer dizer, então nós tivemos uma valorização impressionante, e a indústria tem uma excelente margem, e estão buscando um ajuste, né? Mas definitivamente o mercado está passando por uma transformação estrutural que ainda não se sabe o resultado. O senhor imagina que realmente o farelo vai ser o líder aí do suporte para os preços do complexo soja nos próximos meses? Até um ponto, sim, depois é a soja, né? Porque o farelo, o valor da soja, a soja não tem valor intrínseco. O preço da soja é somatório do preço dos produtos nas suas participações. Certo. Quer dizer, 18% no óleo e 78% no farelo. Mas hoje o farelo tem quase 110% do preço da soja. Isso significa o quê? Que uma indústria compra uma tonelada de soja, vende o farelo e sobra o óleo de graça. Quer dizer, não está correto, tem alguma coisa errada. Ou a soja tem que subir, ou o farelo tem que cair, né, para ver esse ajuste. E como é que o mercado de óleo está se comportando nesse cenário, Liones? Como é que os preços estão se comportando? O mercado de óleo está extremamente mais valorizado que os números de Chicago, né? Chicago está 30 e 24, o óleo está 250 acima. Quer dizer, o mercado de óleo está negociando tanto na exportação como no mercado interno a 32,50, 32,70. Assim como o farelo, por exemplo, que está a 400 dólares, mas no Brasil está 415, na Argentina está 430, nos Estados Unidos está 430. Quer dizer, Chicago está distante da realidade do mercado físico. Isso aí tem chamado a atenção que, em algum momento, tem que haver uma correção forte, né? E essa correção forte viria através dos preços de Chicago absorver esses prêmios, porque é quase que impossível o mercado continuar trabalhando dentro dessas relações. As indústrias estão tendo um lucro fantástico, mas tem uma capacidade limitada. A Argentina é a fábrica do mundo, né? Eu digo que sempre o mercado se sustenta em 4 pilares, né? Que é
o Brasil a fazenda do mundo, a Argentina a fábrica do mundo, a China o maior mercado do mundo e os Estados Unidos o mercado de maior produção mundial, mas também praticamente grande consumidor do que produz. Qualquer evento que venha em prejuízo desses 4 pilares, o preço naturalmente reage, o impacto vem diretamente no preço. Como a Argentina tem perdas significativas, agora com chuvas, as últimas estimativas do mercado são 32 milhões de toneladas, essa soja vai faltar e não tem onde repor, né? Porque a capacidade industrial mundial ela não tem como socorrer a Argentina, porque a Argentina tem as maiores indústrias do mundo. Somente a China tem capacidade para esmagar essa soja, mas a China está distante, a logística impede dela abastecer os outros mercados. E até a China, que normalmente é exportadora para os seus vizinhos ali, ela não está exportando soja, está aumentando o consumo interno bem significativamente. Iliones, a gente observa esse descolamento, né, justamente por conta desse cenário que o senhor descreveu, nas 3 principais origens, né? E, enquanto isso, a gente vê, o senhor falou, não pode ter nenhum problema em um desses 4 pilares, que não é o que a gente está vendo nesse momento, já que nos Estados Unidos começa uma nova temporada, né, a temporada 2018-19, e os americanos, embora a gente não tenha isso ainda muito claro, muito nítido, já começam a sofrer com alguns problemas de clima, né? É verdade. Primeiro eu queria fazer uma pequena explicação. A soja, o grão, hoje a nossa cultura brasileira, a mídia brasileira, se reporta muito ao mercado de Chicago. Sim. Que é o mercado de derivativos, o mercado de papel. Esse mercado, ele despreza a natureza do produto. O que é a natureza do produto? A soja pertence a um processo indissociável, que vai desde a produção até o consumo final. Nessas etapas todas, tem um custo. Tem o custo da logística, tem o custo da elevação portuária, tem o custo do transporte, tem os insumos leves e pesados. Tudo essas despesas e custos são pagos pelo preço do produto, o produto que paga essas despesas todas. Quando deprecia o produto, você está depreciando toda a cadeia, né? Insumos leves e pesados, né? Até a minha consultoria é prejudicada, porque se o produto não tem preço, não tem como remunerar toda a cadeia. A Bolsa de Chicago trabalha dentro de outra realidade. Eles tentam sempre puxar os preços, depreciar os preços, porque eles são vendedores de produto, de papel. Certo. E como o interesse deles é vender mais produtos, eles sempre querem o preço mais barato do produto. Quanto mais barato, mais venda eles realizam. Então, nós temos que diferenciar essas duas realidades, que é realmente o objetivo dos operadores de Chicago, que toda a literatura advém deles, eles distribuem fartamente no mundo todas os relatórios, né, que é gratuito, mas tendenciosos, que eles querem buscar subsídio para o mercado deles. Então, nós temos que ter presente o seguinte, que andar na cadeia de produto físico, o que sustenta todo o mercado, todas as despesas, todos os custos do mercado e todo o serviço, é o grão. Por isso que o grão é soberano. A gente diz que o grão é soberano porque ele é a essência da cadeia. Certo. Sem o produto não existe nenhum outro serviço, nem insumos capazes para ser aplicado nessa cadeia. Né? Agora, quanto aos Estados Unidos, realmente eles têm problema. A gente sabe que nós temos os mapas aí, comparado a 2012, que foi o ano de maior seca dos últimos tempos, e a situação é muito semelhante. Eles têm agora ainda uma situação bastante ruim no norte, onde está chovendo bastante. O trigo está sendo prejudicado. No leste está chovendo demais, também não consegue plantar. E nas planícies continua aquela seca bastante grave, que isso passou todo o inverno com baixíssimo nível de chuvas. Então, é uma situação que está acontecendo. Não é só nos Estados Unidos, o hemisfério norte praticamente está todo prejudicado. Nós temos uma seca na Rússia, na Ucrânia. A Rússia provavelmente já perdeu 10 milhões da safra de trigo. E agora começa uma seca também na Austrália. Isso demonstra que existem problemas ao redor do mundo, além da Argentina, né? E aqui no Brasil também, né? Com a safrinha, que está com problema, o Paraguai está com problema. Então, nós temos uma situação bastante altista para o mercado dentro dessa relação de oferta e demanda, que isso é da lei máxima da economia.
Então, o impacto no preço será inevitável. Eu vou pedir, inclusive, para o nosso editor colocar no ar, Leones, essa comparação dos mapas dos Estados Unidos, que mostra essa questão em 2012 e em 2018, porque é importante a gente lembrar, né, Leones, que 2012, quando a gente já tinha uma seca não tão severa quanto a gente observa em 2018, foi o ano em que os preços da soja atingiram os seus patamares recordes, né? 2012, né? 17,94, 75 foi o preço máximo da soja em todos os tempos. Não digo que a gente vai repetir, porque naquela época o mundo perdeu 31 milhões de toneladas no mercado mundial, global, né? Sim. Esse ano nós perdemos 21. Então, existe muita semelhança. Em tese, poderia-se dizer que se nós tivemos o maior preço da história, naquela ocasião, a maior perda de safra mundial do mundo, em percentual e em números absolutos, esse ano poderíamos dizer, em tese, que nós deveríamos ter o segundo maior preço da história da soja. Isso é em tese, né? Não é uma coisa que também se pode garantir dentro desse novo cenário, muito mais complexo, né? Hoje já não existem os fundos de investimento com dinheiro infinito como havia na época, o mercado foi muito manipulado. Hoje o que estamos vivendo aqui no mercado dessas falta de relações, de associações, de preços e que acabou com o hedge, inclusive. Hoje não se fala nem hedge, porque não existe hedge. Então, essa dissociação, essa situação toda é resultado de manipulações. Então, o mercado está procurando uma adequação capaz de restabelecer essas relações históricas e matemáticas, né, da lógica matemática. Então, o que vai acontecer, não sei, mas vamos dizer assim, deveria permanecer as relações físicas naturais e essa deveria, então, buscar o melhor desempenho nos preços de Chicago. Leones, a gente tem preços aí atuando entre 10,30, 10 dólares e 50. Esse preço, quão distante ele está da realidade que ele deveria acompanhar nesse quadro que o senhor vem descrevendo para a gente? Ele deveria estar no lugar o prêmio nessa época no Brasil seria no máximo 40 centavos, hoje está 1,20. Então teria que acrescentar mais 80 centavos no preço de hoje e nós teríamos um preço real do mercado. Tá. Isso falando de soja, mas se a gente for fazer a situação da somatória dos produtos nas suas respectivas participações, sim, o mercado já está em cima de 12,50. Tá. Leones, a gente tem visto muitos falar sobre a demanda pela soja norte-americana nesses últimos meses, principalmente em função dessa preocupação da disputa comercial com a China. Mas os Estados Unidos já têm comprometido 54,4 milhões de toneladas da safra 2017-18, num programa esperado pelo USDA de 56,2, ou seja, isso é mais de 90%. Quer dizer, não está tão lenta assim a demanda dentro do que o USDA estimava. Quer dizer, já vai acabar esse excedente exportável e os Estados Unidos vão ter que se ajustar ali e refazer suas contas. Bom, aí eles têm um estoque de 14,9 milhões de toneladas, que eles vão ter que aumentar a exportação. O ano passado eles sonegaram parte da exportação, né, porque não declararam tudo. O USDA trabalha com estimativas, eles não corrigem os números de fato. Tanto é que não corrigiram a exportação de 68.400 do Brasil do ano passado. Eles mantêm ainda 63.100. Isso aí já dá uma diferença no estoque mundial de 5 milhões de toneladas, mas eles não corrigem. Os Estados Unidos, às vezes, que eu me confrontei com essa eu sempre mencionei essas questões de estoques mundiais e tudo mais, e disse, não, nós trabalhamos com estimativas. Agora, essas estimativas, elas caem sobre o mercado como verdadeiras, e todos os analistas se referem aos números do SDA. Naturalmente que, se você começa a seguir uma determinada orientação, ela se torna efetiva. Né? É que nem o produtor. Eu digo que o produtor brasileiro é um produtor sábio, né? Muito competente. Só que o produtor brasileiro precisa aprofundar mais o seu conhecimento de mercado. Para quem ele produz, né? Como, o que produzir, ele sabe. Ele não sabe para quem. Isso traz muita insegurança, não tendo conhecimento, e ele se deixa levar, às vezes, por notícias enganosas. Né? Então, isso aí prejudica realmente a performance da nossa agricultura. A busca seria pelo conhecimento,
Nós temos pessoas que conhecem bastante o mercado de consumo. Eu mesmo sou uma pessoa que vive todos esses ambientes, inclusive a China, e eu noto essa deficiência do nosso mercado, que não adquiriu ainda o conhecimento verdadeiro que pode lhe dar tranquilidade, porque o conhecimento, você sempre teme o desconhecido, e isso torna você instável. Uma informação qualquer de queda de mercado, você vai vender o preço deprimido. Então, eu busco isso, trazer ao produtor um conhecimento capaz de fortalecer, oferecer resiliência, assim como tem na resiliência de produzir, uma resiliência também de saber negociar o seu produto. Inclusive, Leones, falando dessa questão de conhecimento do mercado de consumo, o senhor nos enviou também umas imagens das novas pocilgas chinesas que trazem maior tecnificação para o produtor que está na China, né, para os granjeiros chineses, e isso vai aumentar, inclusive, a demanda por farelo, né? Vou até pedir para o nosso editor também colocar essas imagens na tela, que são estruturas muito modernas, né, Leones? A gente tem primeiro aí um moinho, uma série de silos, e na sequência a gente tem, então, essas pocilgas que são realmente construções modernas e que vão trazer um outro incremento nesse consumo, nessa demanda por soja, né? Na verdade, a China tem 700 milhões de cabeças de suíno, né? A maior, 54% da produção mundial, e consome tudo isso. Então, nós temos que... Eles estão agora fazendo uma transformação, porque os suínos eram criados nos villages, né? Cada pessoa podia ter 50 suínos, não teria 50, então 30, 40, 50 milhões de chineses têm 50 suínos. Então formaram cooperativas e construíram lá nas zonas de menor densidade demográfica essas pocilgas que têm até 13 andares, né? Toda a alimentação dos silos vai por dutos, é uma estrutura muito moderna. Isso vai acrescentar consumo de farelo, porque a dieta hoje, né, do suíno, a alimentação dos suínos chineses é 50% deficiente, porque não tem ainda o recurso de preparar toda a ração e o acesso a isso para ter uma melhor produtividade. Então, você tem uma ideia, o Brasil produz um suíno em 100 dias com 130, 140 quilos, a China produz em 200 dias. Né? Então, o período de engorda do suíno chinês é mais demorado. Aliás, o Brasil é a melhor tecnificação do mundo, né? Inclusive supera Estados Unidos e Dinamarca. O Brasil tem uma alta tecnificação nos frigoríficos, com essa integração que existe, suína, e é um privilégio nosso, né? Porque nós somos os mais competentes do mundo na produtividade de criação suína, e isso nos orgulha muito, sem dúvida. E a China tem que perseguir esse objetivo de reduzir um pouco do ciclo, né? Isso realmente significa menor custo. Agora, Leones, nesse quadro, né, a gente consegue entender, portanto, a força da demanda não só pelo grão, mas pelos derivados. Como é que fica o papel da produção brasileira nessa falta da Argentina, né, esse gap que a Argentina vai deixar, e essa incerteza que a gente começa a ver sobre a safra americana, embora ainda bem embrionária, né? A safra americana tem 5% da área plantada até esse momento, ou um pouco mais do que isso. Como é que fica o papel da produção brasileira e do produtor brasileiro na comercialização nesse quadro de oferta e demanda, nesse quadro de falta e de incerteza? Eu acho que o produtor brasileiro já vendeu bastante, né? Eu não sei o percentual, mas se eu posso julgar pelo número de contratos em aberto na Bolsa de Chicago, se os fundos estão muito comprados, só tem uma razão de ele estar comprado, é que os produtores venderam bastante. Porque quem está curto em relação à maior parte, 80%, 90% da posição em aberto, ela está a venda de comerciais. Então, essa operação tende a somar zero. Depois, os comerciais, quando vender o físico, tem que recomprar Chicago. E a medida que eu tenho é que o produtor brasileiro já vendeu muito, porque os fundos hoje têm uma das maiores produções da história. E do outro lado estão os comerciais. Mas eu acho que o Brasil acumulou vendas, né? Agora o mercado tem uma situação um pouco, vamos dizer assim, parada. Ele deu uma paralisada, porque é um grande risco ficar com posições tanto tempo aberto.
tem que executar esses embarques, essa industrialização que o Brasil está fazendo, né, com a soja que adquiriu dos produtores, e aí vamos para novas rodadas. Mas o estrago está feito na produção mundial desse ano, o estrago está feito. O que faltou da Argentina não tem como repor, principalmente no farelo, e depois do farelo, naturalmente, a soja. O farelo já está com preço de resgate, e logo a seguir será a soja, porque se as indústrias todas globais estão aumentando suas performances de processamento para atender o mercado que a Argentina deixou de suprir, então, naturalmente, estão utilizando mais soja. E essa soja vai faltar em determinado momento, porque se o ano passado o mundo produziu 351 milhões de toneladas, esse ano está ao redor de 330. Para você ter uma ideia, do ano retrasado para o ano passado, houve um aumento na safra mundial de soja de 38 milhões de toneladas e de milho de 103 milhões de toneladas. Esse ano nós temos uma redução, né, de 21 milhões na soja e temos uma redução de 40, 50 milhões de toneladas na produção de milho também. Então nós estamos vivendo um cenário extremamente preocupante com relação ao suprimento mundial. O senhor imagina que esse déficit no milho, essa redução em relação ao ano passado, também o preço também não reflete, o preço do milho também está defasado em Chicago? Também, muito. Nós estamos vendo também o prêmio do milho nos Estados Unidos, 110 acima, já negociou, na Argentina, o Brasil está 90, 85. Esse prêmio também vai... Naturalmente que o milho tem um cenário diferente da soja, porque claro, o milho tem uma função a cada 3 meses no mundo, né? Exatamente. Mas mesmo assim, o mundo ainda vai faltar assim, porque não houve provisionamento ou aumento do consumo. Isso pode dizer também que todos os 103 milhões de toneladas que o mundo produziu nesses últimos 2 anos foi consumido, assim como a soja. A soja, 38 milhões nos últimos 5 anos, nós aumentamos em 100 milhões de toneladas de soja e não tem quase estoque. O estoque americano dos últimos 10 anos, que é uma referência, mas não é verdadeiro, em 10 anos ele subiu 10 milhões de toneladas, saiu de 87 milhões para 97 em 10 anos. Então, tudo que se fez na soja, se acrescentou apenas 1 milhão de toneladas de estoque a cada ano. Isso significa que toda a soja que é produzida é consumida. E quando falta, naturalmente, o efeito preço é que vai administrar essa falta através de valores capazes de resgatar a oferta existente onde for e impor um racionamento dos mercados de consumo que vai ter que existir. Claro. E isso vai vir via preço, Leones, né? Esse racionamento vai vir via preço. Só tem o efeito preço, ele é decisivo. Muita oferta, preço baixo. Pouca oferta, preço elevado. Até buscar. Claro. Estamos vivendo no farelo já o preço de resgate. Tá. E ele vai vir para a soja. Chicago não tem que esquecer. Nós temos que considerar que Chicago está fora da linha, que isso aí nós temos que prestar atenção no prêmio, né, nas variáveis também. O dólar está avançando muito. Os Estados Unidos fez um lançamento de títulos do Tesouro Americano que foi pouco aceito. Sim. Eles tiveram que aumentar os juros de títulos de 10 anos até 3%, e o dólar talvez venha para uma situação que não vai voltar tão cedo. Talvez nem volte. Leones, a gente deve encerrar também, a gente conversava sobre esses números há pouco, o Brasil deve encerrar maio com 42 milhões de toneladas embarcadas no acumulado do ano. O nosso ritmo de embarques ainda é muito acelerado, os nossos line-ups estão também com números muito impressionantes, ou seja, o produtor vai driblar esse preço defasado de Chicago com essa boa demanda pela nossa oferta e com os prêmios. É isso que vai manter esse descolamento dos preços no Brasil em relação a Chicago? Vou dizer, o Brasil encerrou o mês de abril agora com 29 milhões e 700 embarcados. Foi 11,650 agora, nesse mês de abril, que ainda tinha os navios de operações. Está muito distante do número do SESEX, aqui não é uma projeção em dias úteis, alguns dias, isso é para outra finalidade. Então, o Brasil vai embarcar agora em maio, mas seria 11.800 a 12 esse mês de abril. E temos o mesmo volume. Nós já chegamos em grandes números a 30 milhões de toneladas embarcadas até agora, até fim de abril. Mais 12 milhões em
Em maio, teremos 42 milhões de toneladas. Então, nós temos junho, julho, agosto, setembro, nós temos mais 4 meses, eu acompanho muitos negócios da China, nós temos navios suficientes para mais 30 milhões, 35 milhões de toneladas. Então, o meu número é de 75 e 78 milhões de toneladas que nós vamos embarcar, se houver a soja, e se a indústria permitir, porque o esmagamento também não será de 43 milhões, mas 47 milhões. Se você somar 47 com 70 milhões de toneladas, já dá 117, que já supera o número de produção brasileira, que ainda é discutível, porque o Rio Grande do Sul perdeu muita soja, o Paraná também teve uma colheita ruim, e Mato Grosso foi bem, mas outros lugares também não repetiram o ano passado. O Rio Grande do Sul teve um prejuízo forte, perdeu cerca de 3 milhões de toneladas em relação ao ano passado, e não está nos livros. Ainda tem mais essa, né, pessoal? Eu sempre digo, o pessoal sempre puxa o mercado de grande produção para depreciar preço. Tá. Essa depreciação de preço, ela se contrapõe contra os interesses do produtor e da própria cadeia, aquilo que eu falei. Se o produto não é remunerado, nenhum segmento da cadeia tem rentabilidade. Leones, dessa forma eu puxo a pergunta do Samuel Aguiar, que fala de Sabaldia, no Paraná, e ele diz para o senhor o seguinte: Leones, para quem já vendeu boa parte, vale a pena aguardar os ralis de clima em junho ou o preço pode não mudar? Não, nesse tempo, só o Brasil que tem soja para exportar, para vender. Né? Eu sempre digo o seguinte: nós temos o Brasil, o grande produtor, e do outro lado tem o grande comprador. Eu sempre busco alinhar o preço do produto da melhor maneira possível. Mas existe uma relação não declarada, mas muito próxima, entre o ofertante e o demandante. Se você não oferecer para o mercado no tempo certo o seu produto, você pode perder um pouco da demanda. E até preço se pode perder, porque a demanda passa a considerar que aquele estoque não existe. O que eu recomendo é que os preços são bons, né? E teremos provavelmente 3 anos de preços bons, né? Porque essa recuperação do mercado não será tão simples. Então, o que eu recomendo é o seguinte: medir o custo-benefício. O mercado tem, dependendo da produtividade, da rentabilidade. Agora, se você realmente quiser ganhar mais ou precisa, incontestavelmente, esperar junho é uma grande aposta. Tá. Leones, essa passa a ser uma orientação que vale para todos os produtores que estão aí também com uma parte da sua safra atual para ser comercializada? Olha, eu conheço bastante produtor, o produtor é muito sábio, né? Ele naturalmente não vai vender toda a sua safra agora, ele vai esperar um melhor desempenho das condições climáticas americanas, ele vai também ter o resguardo de guardar um pouco do produto que é dolarizado, é uma poupança, para plantar a próxima safra, né? Ele não sabe se vai ter uma boa colheita de milho, ele naturalmente vai ter que fazer uma reserva da soja, e isso vai se diluir no tempo. Então, é incrível, mas o produtor brasileiro parece um bando de pássaros. Quando um sai para o lado, sai todos juntos, né? Então, parece que tem uma comunicação muito intensa entre eles. E tem feito muito bem, Eu sempre digo, tem gente que diz, não, tem que ir vendendo para fazer média. Olha, média antecipada não existe. A média é a distribuição de números no histograma. Você não pode adiantar que vai fazer uma média. A média tem que ser os números já conhecidos. Principalmente o mínimo e o máximo. Então, média futura não existe. Né? Então, essa é uma falácia. Dizer que ninguém tem bola de cristal também é uma falácia. O mercado criou essas expressões para iludir o produtor, porque existe uma inteligência de mercado. Se não existisse uma inteligência de lógica matemática nesse mercado, assim como nos demais, não haveria grandes investidores nesse mercado. Então, tem coisas que se pode prever e tem coisas que se pode também fazer uma avaliação com bastante acerto. Leones, para a gente finalizar, está chegando em Pequim uma delegação norte-americana para conversar com o primeiro-ministro chinês e os seus assessores. Isso acontece no meio de uma disputa comercial aí entre as duas maiores economias do mundo. E muito se fala sobre os impactos dessa disputa sobre o comércio de soja, o mercado de soja. Como é que o senhor, que é um amplo conhecedor, né, desse mercado, do mercado chinês e dessa relação com os Estados Unidos, como é que o senhor avalia
essas especulações em torno de uma possível tarifação da soja americana pelos chineses? E como é que o senhor imagina que isso vai ter, como é que o senhor imagina esse desfecho para essa disputa? Não, na verdade, os dois são muito interessados, né? Se a China não comprar mais a soja americana, ela está comprando canadense, ela está comprando ervilha canadense, está comprando rapeseed colza, está comprando absolutamente tudo para se abastecer. Mas ela não pode viver sem a soja americana, até porque existe lá nos Estados Unidos a Bolsa de Chicago. E essa Bolsa de Chicago é muito importante até que não haja outra bolsa na China que possa operacionalizar os negócios internacionais. É muito provável que a gente tenha no futuro próximo a Bolsa Internacional na China, assim como eles criaram de petróleo, agora dia 26 de março. A China é o maior importador de petróleo, criou uma bolsa e já não opera nem em Nova York, nem em Londres. No mundo global, existe uma certa disputa geopolítica, né, e financeira. Nós estamos ligados muito ao dólar nos Estados Unidos. Qualquer coisa que o Trump fala vem em prejuízo de muitos ativos reais, né? Então, existe essa manifestação de querer colocar uma estabilidade nesse cenário, que é o principal cenário do mundo, que é a alimentação humana. E o chinês, com certeza, vai fazer todos os esforços para resolver essa questão, até porque ele precisa muito da China. E ele não pode buscar a desestabilização da produção mundial de soja. E se isso acontecer, será ruim para todo mundo. O Brasil pode se beneficiar, mas haveria uma certa, vamos dizer assim, ruptura do sistema que ninguém sabe o que pode acontecer. Naturalmente, alguma vantagem, muitas vantagens teríamos, mas não teríamos as referências mais concretas para a gente basear o nosso negócio. Claro. Leones, a gente consegue falar em um nível de preço no curto e médio prazo para a Bolsa de Chicago ou ainda não? Olha, a Bolsa de Chicago é isso que eu estou falando. Não tem referência nenhuma com relação ao mercado que está acontecendo hoje, né? Tá. Então, o que vai determinar é o somatório. Nós temos que saber identificar exatamente esse momento, né, de transformação, porque o prêmio pode ser decisivo daqui para frente. Chicago Certo. pode ser 10,30, 10,50. Se for verdadeiro e se isso acontecer, se a China voltar a comprar os Estados Unidos, pode ser que haja uma equivalência mais correta sobre essas relações. Leones, agradeço muito pela sua companhia nessa quarta-feira. Foi muito bom ter o senhor de volta aqui conosco no Notícias Agrícolas e volte mais vezes para a gente continuar mantendo os produtores do Brasil sempre bem informados. Muito obrigada. Obrigado a todos, um grande abraço e boa sorte nas colheitas. Muito obrigada, Leones. Bom trabalho, bom restinho de semana aí para o senhor. Até mais. Muito obrigado, igualmente. Bom, informações, portanto, direto de Porto Alegre, de onde fala conosco o Leones Severo, consultor de mercado do Simconsult, trazendo essa visão diferenciada sobre o mercado, de que realmente Chicago não acompanha o cenário atual que a gente vê de oferta e demanda, né? Está distanciado, o preço está defasado em relação ao que a gente vê de uma menor oferta, principalmente vinda da América do Sul, das incertezas que ainda, ou que começam a rondar a nova safra norte-americana. Enfim, temos em relação ao ano passado uma produção de cerca de 21 milhões de toneladas menor, se a gente contar o cenário global de soja, uma demanda maior, quer dizer, os preços, como disse o Leones, estão defasados. Para o produtor brasileiro, a gente vai ter que se atentar ainda mais aos prêmios, que podem ser decisivos, e como também disse o Leones, é um momento de identificar, é um cenário onde há necessidade de se identificar qual o momento para a formação dos preços, esse descolamento que o mercado real tem da Bolsa de Chicago, Chicago, que é um mercado de papéis, enfim. Então, muita atenção a todas essas informações que tiram um pouco do direcionamento do mercado, né? Tente mudar a sua ótica, tente olhar por outro lado a formação do seu preço. E como disse o Leones, o momento é bom, os preços são interessantes, vá vendendo na medida em que o custo-benefício te traz vantagem, te traz renda, porque o cenário é promissor não só para a soja, mas para todo esse complexo. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem a Fernanda Custódio chegando com as informações do acompanhamento de safras. É um instante só, a gente volta já.